Olá pessoal do canal da série República das Mães, eu sou o Douglas Galan, sou jornalista, documentarista, diretor, roteirista, professor de audiovisual e também doutor nessa área. Eu estou aqui a convite da minha amiga querida Denise Freire, que é uma pessoa de muito talento e autora da série República das Mães, e que lançou aqui no canal uma questão muito instigante, que é sobre como diretores, escritores, roteiristas, artistas de um modo geral, contam as suas histórias. Bem, essa é uma pergunta elementar, né, na área da criação artística, da criação audiovisual, e eu imagino que ela tem diversas respostas. E eu escolhi responder essa pergunta por dois vieses, né, por dois caminhos. O primeiro deles é falando sobre como foram construídas histórias num filme documentário chamado Cyberroças, que eu dirigi e também montei e criei o roteiro, trabalhei na produção, um filme que é da minha autoria. É um filme recente, que foi lançado em 2019. É um filme documentário de longa-metragem que trata das hortas urbanas, mais especificamente na cidade de São Paulo. Bom, em Cyberroças a gente escolheu alguns caminhos para contar algumas histórias. O que eu posso dizer sobre a maneira como nós contamos histórias nesse filme, Cyberroças, é que foi muito importante ao longo do desenvolvimento, da realização desse filme, olhar as histórias dos outros, né? Um documentário pode ser uma história contada pelo viés das pessoas que participam dentro de uma determinada realidade. Então, dessa maneira, a vida e a expressão de atores sociais engajados nessa questão da agricultura urbana na cidade de São Paulo e também a sua atuação num espaço material dentro dessa cidade foi absolutamente importante para que essa história se construísse. Dessa maneira, a gente foi coletando algumas histórias através de alguns elementos como depoimentos, entrevistas, encenações, retratos e gravações de hábitos dentro de espaços de hortas públicas urbanas na cidade de São Paulo, e esse material foi constituindo essa história, esse quebra-cabeças que forma esse filme que a gente dirigiu. Então, de modo que as expressões dessas pessoas, a participação do que eu chamo de um corpo coletivo dentro do filme, ela é absolutamente essencial. Esse filme, ele abre realmente a oportunidade para que essas pessoas que são os verdadeiros atores desse fenômeno na cidade possam eles próprios narrarem e contarem as suas histórias. Então é um filme que abdicou de uma voice-over, de uma voz de Deus, de uma narração, para entregar para as pessoas que participam e realizam essa ação na cidade a voz, a palavra e a oportunidade de que elas próprias pudessem contar essas histórias. E ao encontrar essas pessoas, ao encontrar esse grupo, ao encontrar esses espaços, a gente foi construindo essas histórias também através de manifestações espontâneas que aconteciam nesses locais. Então a gente teve oportunidade de retratar mutirões, cirandas, conversas, diálogos, palestras, e também brincadeiras com crianças dentro desses espaços. E a gente foi evoluindo nessa história em Cyberroças
a partir dessas diversas criações que essas pessoas articulavam dentro desses espaços. A ponto da gente chegar, por exemplo, a retratar expressões dessas pessoas muito particulares, como um trecho de um manifesto que essas pessoas lançaram, chamado Manifesto dos Hortelões Urbanos, assim como criações muito criativas, ações muito criativas, como um clipe musical a partir de uma canção criada por um desses agricultores urbanos, de modo que as diversas intervenções ligadas à criação de hortas urbanas, tanto as mais imediatas e mais evidentes, como os cuidados, né, com a terra, as atividades diárias que envolvem esse tipo de espaço dentro da cidade, até criações inesperadas para a gente e que foram sendo encontradas ao longo de um processo. Vale dizer que um documentário é um tipo de criação artística, é um tipo de produção audiovisual, é uma maneira de se contar histórias que se constitui à medida em que se realiza, à medida em que essa produção, essa realização se abre para o mundo externo que se apresenta diante das lentes de uma câmera. Então, é muito comum entre os documentaristas uma espécie de produção que ocorre em processo, né? Que ocorre enquanto se grava, enquanto se filma. Muitas vezes, um documentário, mesmo tendo um ponto, mesmo tendo uma direção, ele se constitui à medida em que as gravações avançam, à medida em que se encontra os temas e personagens que são interessantes para que se debata um determinado tema. E isso não fugiu à regra na nossa produção, né? Esse componente de deixar a câmera, a lente aberta para o mundo externo e a partir dele ir construindo e costurando histórias e assim criando uma história para um documentário foi um dos motores da nossa produção audiovisual. Bom, é isso que eu tenho brevemente a falar sobre a contação de histórias dentro de Cyberroças. Eu deixo aqui o convite para que as pessoas interessadas acompanhem a nossa agenda de exibição, possam ter acesso ao nosso filme em alguma exibição que a gente possa realizar no futuro. Se for do interesse, acompanhem essas atividades pelo nosso site, que é cyberroças.com.br, cyberrocas.com.br. Vamos conversar sobre essa história, vamos fazer essa história chegar a mais gente. Bom, e a segunda experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre formas de contar histórias tem a ver com a produção dos roteiros da própria série República das Mães. Eu sou co-roteirista da série República das Mães, fui convidado pela Denise Freire, que é minha amiga, autora da série, a participar da sala dos roteiristas da série. E desde dezembro de 2019, a gente vem desenvolvendo um trabalho de contar histórias sobre essas mães protagonistas da nossa série. Bem, existem diversos elementos que têm ajudado a gente a contar histórias dentro da série República das Mães. Eu acho que o primeiro deles, que foi assim o nosso ponto de partida, foi a pesquisa, né? Foi tentar dar um mergulho mesmo nesse universo da maternidade, especialmente da maternidade solo, e que foi realizado por diversas frentes, né? Através de leituras, através de debates, através de conversas. Além do mergulho nesse universo através da pesquisa, a gente também contou com a busca por uma definição mais concreta de um gênero para a série,
Essa série, ela é um sitcom, é uma série de comédia. Então, depois que a gente já tinha um material, digamos, um conteúdo específico a ser tratado, a gente partiu para pensar de que forma esse conteúdo teria que ser apresentado. Então, as pesquisas, informações e trabalho mesmo a partir de um eixo de um sitcom foi o nosso norte, né? Foi o nosso encaminhamento para contar as histórias que compõem República das Mães. E, por último, o que eu poderia destacar como uma outra forma que nos ajudou a contar histórias dentro do processo da República das Mães foi o entendimento do humor, né? Foi a gente buscar referências tanto na tradição do humor, seja na literatura, seja no próprio audiovisual, quanto a gente também pensar em novas formas de apresentar histórias bem-humoradas. Então, a gente buscou mesmo se abastecer de diversas formas de contar histórias de um modo humorado, né? Então, em diversas fontes de humor, a gente apela ora para o humor crítico, ora para o humor pastelão, ora para um humor um pouco mais sofisticado ou cerebral. Enfim, a gente tem diversas formas, diversos recursos e diversas formas de montar as gags, né, as nossas piadas dentro dos contextos das cenas, e é esse motor do humor que acaba ajudando a gente a contar essas histórias. Então, a gente preza por uma história que seja, antes de tudo, engraçada, para que a gente consiga levar a mais e mais pessoas, alcançar mais pessoas com as histórias dessas mães solo através do riso. Então, são esses elementos que têm nos ajudado a construir República das Mães. É claro que esse é um processo muito valioso e muito grande, né, que tem muitas questões envolvidas, muito trabalho cotidiano envolvido nesse processo de contar histórias. Essas são algumas das principais, né, maneiras que a gente pode destacar. Através desses dois exemplos, né, um deles um filme documentário de longa-metragem e o outro uma série de ficção e de humor, que a gente se propôs a falar sobre maneiras de contar histórias. Evidentemente que existem várias outras formas de se contar histórias. Essas são as que a gente tem recorrido, são essas as formas com as quais eu tenho trabalhado nos últimos anos e certamente a gente sempre vai estar aberto para outras e outras formas de se contar histórias dentro do audiovisual.